Hoje em Brasília, o presidente Lula participou da abertura da 25ª Marcha dos Prefeitos. No encontro, que ocorre em meio à discussão a respeito da reoneração dos municípios, Lula foi vaiado por parte do público quando subiu ao palco. Depois das vaias, Lula discursou. Ele pediu urgência para aprovação pelo Congresso do projeto de lei que restabelece a reoneração gradual a partir de 2025 da folha de pagamento de 17 setores da economia e também dos municípios. A expectativa é que o projeto, de autoria do senador Efraim Filho, seja discutido no Senado ainda nesta semana. Silvio Navarro. Olha, Paula, tem toda essa questão que você acabou de trazer, a questão da desoneração, mas o fato é que isso será uma tendência daqui para frente. Nenhum prefeito, seja aquele que buscará a reeleição nesse segundo semestre ou o candidato, quer o Lula como cabo eleitoral. Hoje, o PT é um partido muito pequeno e o Lula é responsável por tudo isso, além, evidentemente, do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O PT, olha, fui procurar um dado aqui, 2012, que foi o ano áureo, a eleição áurea do PT, o PT saiu das urnas com 638 prefeituras e depois, em 2020, o PT elegeu 183 prefeitos. A título de comparação, o MDB, o PMDB, que é um partido municipalista, por exemplo, elegeu 800. O PP, né, progressista, que é um partido também muito forte, com grande capilaridade nos rincões do país, saiu das urnas com 700. Hoje, a terceira força é o PSD, liderado há muito tempo por Gilberto Kassab, 640 prefeituras. Então, para você ter uma ideia de como o PT foi se desidratando na base, na eleição de prefeitos. E, claro, a eleição de prefeitos está ali ligada umbilicalmente à eleição de vereadores. Portanto, é perda de base. E pode ter certeza que isso vai se repetir neste ano. Por quê? Quem quer o presidente Lula, que tem à sua frente uma máquina absolutamente fracassada e inoperante, com 500 dias de gestão, com quase 40 ministros, temos aí 38 ministros e o 39º, que é o governador postiço do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e ninguém conseguiu ter uma ideia em 500 dias. O Brasil vive a pior epidemia de dengue da história. A economia, a engrenagem começa a ranger e isso o mercado já se deu conta. A inflação comendo solta. Quem tem ido à farmácia, ao supermercado, à feira, principalmente, eu, por exemplo, tenho esse hábito. Estou sentindo no bolso que o preço, a inflação dos alimentos segue a galope. Quem vai querer o presidente Lula e os seus ministros no palanque? Eu duvido. Quem vai querer a primeira-dama, Janja da Silva, fazendo todo esse show semanal de marketing que é mal visto pela população? Essas viagens milionárias no ano passado passaram 62 dias no exterior, porque não tem clima para andar na rua aqui no Brasil. Aliás, não tem militância nas redes sociais, com exceção das agências de comunicação pagas, com exceção de algumas redações pagas também, emissora estatal que faz assessoria de imprensa por muitos milhões de reais. Tem uma live que teve de ser descontinuada por falta de público. Aliás, o apresentador, o Marcos Uchoa, que teve uma carreira no jornalismo esportivo, deu no pé porque cansou de passar vergonha. Quem vai querer esse pessoal no palanque? Ninguém. Então, esse é o recado dos prefeitos. Pode ter certeza, e quero ser cobrado depois das eleições, que o PT sairá derrotado. Tem a expectativa de lançar candidatos entre 10 e 13 capitais, tem alguns enroscos lá no Nordeste, onde tem mais chance, justamente. Mas nas grandes cidades não tem candidatos. Nas grandes metrópoles não tem candidatos. Começa por São Paulo. Né? São Paulo é um estado, é o maior PIB do Brasil, é o maior colégio eleitoral do Brasil, e o PT vai ter de apoiar Guilherme Boulos. Aliás, teve de repatriar Marta Suplicy, que atribuiu a Fernando Haddad, vejam vocês, hoje o ministro da Economia de Lula,
segundo ela, o pior prefeito da história de São Paulo. E deixou o PT pela porta dos fundos, porque, segundo ela, coisas pouco republicanas aconteciam na legenda. Mas a Marta voltou, né? O amor tá aí, só falta voto. Fabi, você também concorda aí que essa hostilidade com que o presidente Lula foi recebido aí por boa parte dos prefeitos nesse evento vai se tornar uma tendência daqui para frente? Eu acho muito interessante essa marcha, Paula. Ela deveria se chamar Marcha do Pires, Pires dos prefeitos. Toda vez a mesmíssima coisa. Esses prefeitos lá, desde o governo Fernando Henrique, ficam com o Pires na mão porque não fecha a conta. A gente está vendo aí no Rio Grande do Sul a dificuldade que é de alguns municípios de pegar, o deputado Zucco até falou aqui para nós ontem, de pegar o recurso que está lá na ponta, né? Ou seja, já está liberado e não consegue de fato consumar. Então, os prefeitos eles precisam de ajuda. E mais uma vez, a diferença do governo Bolsonaro, que tinha à frente desse entendimento, principalmente o Paulo Guedes, que tinha a percepção econômica de que o recurso do governo federal tinha que de fato chegar na ponta, os prefeitos vivenciaram 4 anos no paraíso, tá? Só não foi maior isso porque nós tivemos a pandemia e mesmo assim a pandemia foi bom para alguns prefeitos nesse sentido, né, no sentido financeiro, que se não fosse o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes ali teriam ficado à margem muito mais e essas dívidas vão se acumulando e a gente enfrenta aquele problema crasso. Vou pegar aqui o Rio Grande do Sul também de exemplo. Então, nós temos lá um dos estados que mais conseguem arrecadar impostos e não fica nem com a metade do que ele arrecadou. Então, quando o Lula ele vem e fazer esses discursinhos, né, lá para os prefeitos com o Pires na mão e não tem nada para oferecer, nem que seja uma ajuda burocrática, falar, olha, vou pôr aqui uma secretaria, eu tenho dado essa dica, mas Lula não é muito inteligente. Pôr aqui uma secretaria para otimizar, né, o dinheiro e ficar liberado aí para vocês. Ele não sabe fazer. O PT tem preguiça de distribuir dinheiro quando não for para os amiguinhos íntimos. Então essa é a grande verdade. E os prefeitos estão sentindo, né, essa grandíssima diferença que era do governo Bolsonaro e a política de Paulo Guedes e do Lula e a política de quem? Do Haddad? Só podem estar brincando conosco, né, porque nem política existe. Ana, para a gente fechar esse assunto? Bom, Paula, acho que foi muito bem observado pelos meus parceiros sobre, né, a vaia, e acho que a Fabi encontrou o nome certo. É a Marcha do Pires. É a Marcha do Pires. A única conta que não fecha é que o nosso nome, como país, não condiz com o que de fato acontece. República Federativa do Brasil. Uma república federativa onde 60% dos impostos vão para a União, 60%, 25% para os estados e 15% é dividido entre mais de 5.500 municípios. 15%. Os brasileiros moram nos municípios com 15% da arrecadação ou eles moram em Brasília com 60%? Isso precisa ser rediscutido, Paula. De uma maneira, o Pacto Federativo precisa voltar a ser prioridade, porque o brasileiro, seja ele numa tragédia no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, Bahia, em Minas Gerais, ele precisa de autonomia. Fala-se tanto dos Estados Unidos, fala-se tanto do modelo americano, os nossos ministros do STF, eles falam tanto da Suprema Corte americana, por que não temos um pacto federativo parecido, com mais autonomia, principalmente autonomia orçamentária para os estados? Gastou demais? Paciência. Gastou de menos? Recurso voltado para a sociedade do Estado. Os estados, por exemplo, que determinam suas leis, falamos ontem, se eu não me engano, do Alexandre de Moraes, colocando ali o seu dedo, ele lá de cima do Supremo Tribunal Federal, lá de Brasília, colocando o dedo em uma lei municipal sobre a linguagem neutra. Onde está o Pacto Federativo do Brasil? Que nome é esse? República Federativa do Brasil, onde o federalismo que está no seu nome não é respeitado.
É preciso cobrar esse pacto. Não dá mais para o brasileiro que mora em mais de 5.500 municípios ficar com 15% da arrecadação dos impostos e a União com 60%. E desses 60%, até essa cascata cair em mais de 5.500 municípios, Paula, muita gente vai molhar a mão nesse dinheiro.